Boa noite para quem está entrando. Oiá, saudade de você. Alguém consegue me confirmar se está saindo áudio legal? Estão conseguindo ouvir bem? Legal. Vamos dar só mais um minutinho. Já começo a apresentação. Luiz já começou. Boa noite, Lu. Bom, estou muito feliz de fazer a parte 2 desse projeto, o Setembro Amarelo o ano todo. O ano passado eu já apresentei para vocês o porquê me motiva tanto esse projeto e a minha história, né? Então, quem quiser saber realmente a minha história, tá lá no feed. Vou deixar fixado para vocês conhecerem um pouquinho mais do que me trouxe até aqui, mas em resumo, não sou da área de saúde, faço tratamento psiquiátrico, psicológico há 9 anos e me incentiva muito estar aqui para passar a minha experiência para vocês. Então, deixando claro que não tenho nada a ver com a área da saúde, eu quero apenas deixar a minha experiência para que outros possam talvez se inspirar em algo que tenha me ajudado e eu acredito muito que nós devemos falar para curar. Então, esse o meu propósito, falar para curar, motivar pessoas e que a gente possa levar informação, porque eu acredito que é muito tabu ainda a gente falar sobre saúde mental, falar principalmente sobre suicídio. E começando sempre em setembro, que todo mundo debate sempre em setembro, mas e o restante do ano? Né? A gente tem a cada 40 segundos uma tentativa mundial de tentativas de suicídio e quando se fala sobre isso fora de setembro, né? Completamente esquecido. E foi instituído então em 2003, né, a data da prevenção da suicídio, né, 10 de setembro, ficou instituído essa data mundialmente. E 2015 nós tivemos, isso foi pela OMS, 2015 a gente teve instituído então no Brasil Setembro Amarelo. E a partir daí isso tomou então uma grande proporção e a partir de 2020 que a gente viu maiores efeitos, né, da ansiedade, da depressão, principalmente na população. E eu acredito que a minha fala pode ajudar muito mais pessoas. O ano passado, quando eu comecei esse projeto, eu vi muitas pessoas que eu nunca vi na minha vida virem conversar comigo sobre isso. E a minha vinda aqui não é para ganhar likes, não é para ganhar seguidores, e sim para que essas lives possam alcançar o maior número de pessoas, para que você pode não estar passando por isso, mas alguém da sua rede familiar, de amigos, do seu feed, esteja passando por algo. Então, ao longo dessas lives, que esse ano serão mensais, a gente vai ter aí uma programação incrível, né? Hoje é somente comigo, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e gatilho, principalmente o que eu passo com isso, mas a gente vai ter uma programação bem incrível, um pouquinho diferente do que foi o ano passado. O ano passado foi bem voltado para a saúde mental. Esse ano a gente vai voltar um pouquinho para os transtornos e principalmente para a saúde pública. Então, esse ano de 2022, eu acabei fazendo uma programação, mas mexi nela. Coloquei ali para vocês uma coisa que eu já mudei. Eu quero trazer alguns temas que eu acredito que são muito mais acessíveis ao público, que é a penúltima e a última live eu modifiquei, né? Eu ia falar sobre psicopatia e esquizofrenia, mas eu acredito que será muito mais interessante a gente falar sobre bipolaridade e TDAH. Então, esses são os dois últimos temas do ano de 2022. Mas a próxima live a gente vai falar sobre dificuldade e conscientização.
Então, serão temas assim bem legais nesse ano de 2022, sempre nas segundas-feiras do ano, às 20 horas, que eu acho que é um horário bem legal, diferente do ano passado, que ficou às 19, era muito corrido, o pessoal no trabalho. Então, acho que às 20 horas é um horário legal aí que dá para todo mundo se programar. Agora, vamos realmente ao que interessa, que é ao conteúdo de hoje, né? Que é ansiedade e gatilhos. Eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência. Voltando a falar que eu não sou formada em nada da área da saúde, estou trazendo aqui como paciente, tá? O que eu tenho passado nesses 9 anos para vocês e eu quero trazer a minha experiência, que eu espero que isso ajude. Quem se identificar, quiser deixar comentários aqui, vamos bater esse papo. Espero esse retorno de vocês, perguntas, comentários. Vamos ter essa troca aqui também, tá? A live vai ficar salva também no feed, como todas as outras estão lá. Então, espero essa interação. Eu descobri recentemente que, na verdade, a ansiedade em mim, ela não ataca por algo que eu realmente tenho esperado, né? Então, seja um evento, seja... e isso é muito engraçado, né? Eu que faço tratamento há tanto tempo, eu comecei a notar isso em mim recente. Mas um evento, algo que eu tenho marcado, algo que eu estou esperando, não. Eu vi que a ansiedade é realmente algo contínuo em mim. E muitas vezes eu não notava isso, eu achava que é porque é algo que eu marquei, estou ansiosa, é ritmo da vida e tudo mais. E comecei a notar manias de quando eu fico ansiosa. Então, isso há anos, essas manias, mas o porquê a ansiedade disparava, não. Há anos, alguns anos que eu digo, já faz pelo menos uns 4 anos, eu tinha o costume de puxar cabelo. E isso era quando a ansiedade estava muito exacerbada. Já ficou aqui, bem aqui atrás, na verdade, fios de cabelo bem curtinho, mas com um buraco muito grande. E era assim, involuntário. No trabalho, com uma mão no mouse e a outra puxando, quando via era praticamente uma peruca no chão de tanto cabelo. E eu não sabia o porquê estava ansiosa. Não sou o tipo de pessoa que perde o sono por estar ansiosa ou algo do tipo, muitas pessoas têm insônia, né? Eu não sou o tipo de pessoa que tem insônia, mas que vai puxar o fio de cabelo, que vai roer a unha, que é uma ansiedade praticamente do dia a dia, mas que ela tá constante. Quando a gente pesquisa a palavra ansiedade no dicionário, no Google, né? Muitas pessoas não usam mais o dicionário, mas no Google, por exemplo, a gente acha termos até estranhos, como uma aflição, uma preocupação constante e aquele frio na barriga. Mas é você conviver com isso o tempo todo, que é basicamente o que eu sinto, é algo muito estranho de se dizer. E isso já não passa daquela ansiedade que a gente sente realmente por conta de um evento, por algo que a gente espera, e sim já se enquadra em um transtorno. Quando a gente se enquadra em um transtorno, é como se a gente sentisse, é como não, a gente sente as coisas muito mais, né? Então, a ansiedade, ela é muito mais potente no nosso corpo, esse frio na barriga, o tempo todo, ele é muito mais potente no nosso corpo e isso é estranho de se explicar para quem não sente. É muito estranho da gente falar para quem não sente, para quem não passa por isso, né? Então, quando a gente tem essa ansiedade combinada com um gatilho disparado, é como se fosse uma bomba relógio. Os gatilhos, eles podem ser disparados por coisas boas, tanto quanto as coisas ruins também. E quando eles são disparados pelas coisas ruins, aí já não junta somente a ansiedade, junta outros fatores do transtorno também, algumas outras comorbidades, podendo levar até crises depressivas, mas que não vem ao caso da nossa conversa de hoje. Alguns gatilhos que podem ser disparados por pessoas, cheiros, situações, conversas, palavras, coisas bobas, mínimas, mas
sempre são disparados, né? Então, algum local que você frequenta, você acabou trombando uma pessoa que você nem queria ver, você acaba tendo aquela crise de ansiedade muito maior, você acaba travando, você acaba não conseguindo muitas vezes falar, tendo uma crise de pânico disparado pela ansiedade, você acaba muitas vezes tendo sudorese, tendo alguma crise de vômito, muitas vezes também, tudo isso disparado por um gatilho que ataca a ansiedade, que trouxe uma crise de pânico. Então, você vê que há várias situações que vão trazendo outras situações. E as pessoas acabam fazendo disso uma coisa rotineira, né? Acabam usando isso, tipo, eu tenho ansiedade, acabam se autodiagnosticando. E não é bem assim. Quem diagnostica, na verdade, é um psicólogo, é um psiquiatra, e a gente utiliza a ansiedade como banal, né? Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. E na verdade não é bem assim, é uma doença. Então, a gente não pode simplesmente sair falando aos ventos como se fosse algo comum, porque não é, é algo grave, é algo que tem que ser tratado sim com psicoterapia, com medicamentos muitas vezes, e é algo que não tem cura, mas tem um controle. Então, a partir do momento que se tem o controle, você consegue uma estabilidade, uma qualidade de vida tranquila. Então, para se chegar no controle, não é fácil, não é nada fácil, porque você tem que ter o autoconhecimento para entender o que dispara esse gatilho em mim. E não é um gatilho, são vários, porque cada situação é uma situação. É uma palavra, é um local, é um trauma. O trauma é o pior, porque aquilo que você vai fazer sempre vai disparar aquele gatilho que vai atacar a ansiedade. Então, o que dispara esse gatilho? A partir do momento que eu consegui observar em mim, eu fiz essa autoanálise, consegui identificar o gatilho, a partir do momento do gatilho, eu já consigo, peraí, tá, o gatilho tá aqui, já sei o que é. Então, eu vou parar, vou respirar, o que eu posso fazer agora para dar uma diminuída na ansiedade? Não é ter o controle sobre a ansiedade, e sim dar uma diminuída, dar uma equilibrada. Então, são coisas que a gente vai controlar por processos. Então, temos o gatilho controlado, identificado. Vamos agora para a ansiedade e descobrir cada pessoa é tratada de um jeito. O que funciona para você para tentar ajudar na ansiedade. Às vezes para você funciona, na verdade para todo mundo funciona exercício físico, só é difícil conseguir se movimentar. Mas às vezes funciona para você ficar quietinho no seu canto, às vezes funciona para você sair conversar com um amigo naquele momento, às vezes funciona para você dormir, né? Muitas vezes dormir é fuga, tá? Não vamos esquecer disso. Mas às vezes funciona para você ler um livro para conseguir relaxar, às vezes funciona para você ligar para alguém e pedir ajuda. Olha, não posso ficar sozinha agora porque tá vindo uma ansiedade muito grande, tô na euforia, preciso conversar. Então, você tem que descobrir o que funciona para você. Fazer uma meditação, praticar yoga, praticar alguma coisa. Por um tempo eu tive aqueles livros de pintar, né? E esses dias eu peguei os meus livros novamente. Eu descobri que naquela época eu não gostava, mas eu gosto agora. Então, eu me vi aos 33 anos pintando o livro do Pequeno Príncipe. E eu descobri que eu gosto agora e não gostava há 4 anos. Então, isso funcionou para mim agora e não funcionou naquela época. E muitas coisas eu tentei e não funcionava para mim. Mas naquela época não funcionava e hoje funcionam. Uma das coisas que eu insisti, mas para mim tem que ser muito bem planejado, é ir numa academia. O exercício pode funcionar para mim, mas ir para uma academia não funciona, porque eu não me sinto confortável com outras pessoas. A ansiedade me bloqueia estar com outras pessoas. Então, olha só que engraçado, né? O exercício faz bem, mas estar com outras pessoas não.
no ambiente da academia, tá? Não é estar com outras pessoas, mas no ambiente da academia não. Então, eu preciso achar um meio termo onde eu consiga fazer um exercício, mas que eu não consiga estar com outras pessoas vendo eu praticar exercício. E aí Gabi, preciso me encontrar em como dominar a minha ansiedade, né? Como achar o equilíbrio da minha ansiedade. Hoje, voltei a roer as unhas. Era uma coisa que eu não tinha há anos, estava controlado em mim. Mas a gente sempre vai ter oscilações, nunca vai ser 100%. Nós não somos 100%. Né? Minha psicóloga, ela fala, e eu guardo isso, as 7 chaves, e sempre venho lembrando que todo mundo precisa ser um pouquinho neurotiquinho. Ninguém vai ser 100%. Então, não adianta a gente querer ter o controle da nossa vida 100%. Ansiedade sempre vai ter, principalmente para quem tem um transtorno generalizado da ansiedade. O transtorno é muito mais difícil de se tratar, principalmente quando ele é diagnosticado, e fazer o tratamento correto com a medicação é imprescindível, imprescindível. Você tem que, a gente falou muito sobre isso nas últimas lives, né, do ano passado, fazer o tratamento correto com a medicação, tomar no horário correto é imprescindível, fazer o acompanhamento correto com a psicoterapia também é imprescindível, porque você não vai achar como mágica que o remédio vai simplesmente fazer você superar toda a sua ansiedade, fazer você superar todos os seus gatilhos, porque não vai. São 3 vias, o remédio, a psicoterapia e você. Você precisa dos 3, você precisa querer ser disso, você precisa da terapia para você conseguir ter outros pontos de visão também. A terapia, ela abre a sua mente, ela expande o seu campo de visão. Você fica aqui sempre. A terapia, ela vai fazer com que você enxergue em 360. Não é que a psicóloga vai falar para você faça isso, faça aquilo, não. Ela vai te mostrar que você pode ter outros pontos de visão, e isso é o incrível da terapia. E a medicação, ela vai agir naquele ponto que o seu cérebro não está funcionando. Então, é um auxiliando o outro. Por isso que é importantíssimo que os 3 andem juntos. Se você falhar em um dos 3, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, é imprescindível que os 3 funcionem. Você, a terapia e o medicamento. Ter um profissional que te acompanhe de qualidade e humanizado. Isso é algo que eu sempre, sempre, sempre falei. Então, você encontrar alguém que você se conecte, né, um psiquiatra, um psicólogo que esteja ali, seja seu parceiro, que você consiga conversar. Ele vai te diagnosticar sim, mas que você consiga ter essa abertura de falar para ele, olha, esse remédio aqui eu não me adaptei, eu preciso que mude porque eu tô assim, assim, assado, mas que ele te acompanhe, que esteja junto com você, que segure a sua mão e que vai até o fim. Você encontra com muita dificuldade um profissional assim, mas tem. Então, não abra mão disso. Não é fácil achar, não é barato achar, não é, mas vai atrás, vai atrás. A gente vai ter live, inclusive o ano que vem, eu quero trazer um advogado aqui para bater um papo com a gente sobre as políticas públicas no SUS. Então, sobre os direitos também do SUS. E eu acho que esse vai ser um papo bem bacana, porque a gente vai conseguir falar sobre remédios no SUS, sobre consultas no SUS, que esse acho que é um tema muito interessante, inclusive, para a gente tratar aqui, né? Porque tratamento humanizado e remédios no SUS é um pouco complicado para a gente debater, e precisamos falar sobre isso. Precisamos muito. Então, um advogado que vai conversar com a gente abertamente sobre isso e os nossos direitos também. Então, só que essa vai ficar para o ano que vem, 2023. Voltando, né, sobre os gatilhos, a partir do momento que a gente identifica também um gatilho que seja feliz, que não seja aquele trauma, isso dispara a ansiedade. Dispara a ansiedade porque pode ser uma lembrança boa, uma nostalgia, mas que você está revivendo um passado que ele não vai voltar, é lógico, é passado, mas ele trouxe algo bom para você, te fez lembrar algo legal, te trouxe felicidade, e aquilo vai trazer um certo conforto, mas ao mesmo tempo algo que você não pode viver novamente. Você passou por aquilo.
E o seu corpo te faz, às vezes, sentir até sensações que você sentiu naquele momento, com a ansiedade, com esse gatilho feliz, juntamente com a ansiedade, muitas vezes o seu corpo, o seu cérebro, é como se transportasse você para aquele momento. Muitas vezes até um gatilho ruim, mas eu, Gabi, sinto isso muito mais quando são os gatilhos bons, né? E isso dispara muita ansiedade também, muita. E eu vejo o meu corpo, falando por mim, como eu disse, eu ia falar das minhas experiências aqui, e eu espero que vocês consigam, com as minhas experiências, começarem a identificar em vocês isso. O meu corpo, ele começa a ter esses formigamentos, esses frios na barriga, de forma diferente. Não é da mesma forma quando eu vejo um gatilho ruim. Porque esse gatilho bom, né, quando eu vejo essa lembrança boa, é como se eu quisesse reviver no passado, mas reviver o passado, ele não é legal. Porque eu quero voltar, começo talvez a sentir culpa do que eu poderia ter feito diferente, começo a pensar o que eu, Gabi, fiz naquela época, o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu falei, quais eram as minhas ações, o que a Gabi de hoje faria naquela época, isso tudo por uma lembrança boa. Não é que a gente não deve pensar no passado, não é isso, mas uma pessoa com ansiedade, ela começa a distorcer muitas coisas. Então, veja que engraçado, né? Um único pensamento gera 1001 emoções e 1002 sensações. Então, a gente precisa aprender a lidar. E isso somente com o autoconhecimento. O autoconhecimento vem junto com a psicoterapia, por isso que eu friso tanto, tanto, tanto. O autoconhecimento é a chave de tudo. Sempre vai ser a chave de tudo. A gente não tem o costume de parar e se analisar. Não tem o costume de parar, se olhar para dentro. A gente tem o costume de fazer tudo muito em rotina automática. A gente vive num mundo que para escutar áudio do WhatsApp a gente coloca em 1.5, às vezes 2. Né? Tudo muito frenético, a gente não tem tempo mais para nada. Então, para a gente parar, respirar e olhar para dentro dói muitas vezes. Dói porque muitas vezes a gente não gosta do que vê. A gente não gosta de se autoanalisar. A gente prefere responsabilizar um signo, a gente prefere responsabilizar o outro por qualquer outra coisa, mas menos nos responsabilizar pelos nossos atos. E por isso que dói tanto a gente parar e olhar. E quando a gente consegue finalmente fazer isso, muitas vezes a gente fica muito mais ansioso. Mas é estranho porque depois desse tempo que a gente consegue tirar esse tempo para nós, a gente começa a ter prazer em fazer isso. A gente começa a fazer com maior frequência, a gente começa a gostar mais de nós mesmos. E a partir do momento que lá naquela live de apresentação eu falei para vocês de 2019, eu comecei a me encontrar muito mais. É todo um processo, né? A gente vive altos e baixos, eu tenho altos e baixos, inclusive para estar aqui hoje fazendo essa live, eu pensei várias vezes em desistir. Há oscilações, muitas oscilações, o medo e a ansiedade de será que vai dar certo, será que não vai, eu quero, tenho esse propósito, mas ao mesmo tempo tudo o que eu começo eu não termino, eu tenho essa mania, esse costume, então por que eu vou começar algo que na minha mente já tá lá dentro, mas eu não vou terminar, eu não vou, para mim não tem por que continuar. E ao mesmo tempo eu já coloquei na minha cabeça, não, mas eu preciso, eu coloquei como propósito. Então a ansiedade já vem destruindo tudo isso. É o medo, é a aflição, é a angústia. Então a gente já fica perdida em tantos sentimentos que isso vai gerando na gente. É muito estranho poder explicar, exteriorizar tudo isso. Muito estranho. Mas ele gera 1001 gatilhos. Gatilhos que eu digo é o fato de só ter dito que eu não termino algo que eu faço,
já trouxe vários gatilhos de faculdade que eu comecei, não terminei, fui pulando de curso em curso. Então, são esses tipos de gatilhos, de lembranças, de traumas, e isso vai puxando sempre uma outra ansiedade. Eu espero que vocês consigam identificar, eu não sei se está muito confusa a minha fala, mas com essas experiências que eu estou contando de mim, que vocês consigam identificar cada um em si, olhando, se autoanalisando, né, dentro o que vocês disparam esses gatilhos. Né? Muitas vezes a gente, na própria família, a gente tem muitas pessoas que uma fala boba de alguém, né? A tia que fala e os namoradinhos, isso pode disparar inúmeros gatilhos, que às vezes é uma brincadeira tão inofensiva, uma brincadeira besta de alguma tia, mas poxa, os namoradinhos, mas eu não quero, eu tô feliz sozinha, ou eu tenho um complexo de rejeição que eu não consigo arrumar ninguém, mas essa tia ainda faz a piada comigo, os namoradinhos, e me machuca e dispara um gatilho. Então, é trabalhar isso internamente. Eu estava conversando, né, sobre a questão de consciência e empatia com o outro. Né? A nossa fala gera muitas vezes algo que a gente não projeta. A nossa fala que a gente precisa ter responsabilidade do que a gente fala. Muitas vezes a gente fala que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Na verdade, eu passei a ver que não é isso. Muitas vezes há uma falha na comunicação quando a gente fala, né, essa questão de eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende, é que está realmente havendo um ruído aí. A gente é responsável sim pelo que a gente fala e sim também pelo que o outro entende. Se a gente não tiver responsabilidade no que a gente fala, a gente está disparando vários gatilhos em outras pessoas. Então, ter essa responsabilidade afetiva, social, também no que a gente fala, a gente vai gerar um mundo muito melhor sem ansiedade nas outras pessoas, não é somente na gente. Então, ter essa consciência de que há outras pessoas que a gente não sabe o que estão passando, a gente não sabe quais são os traumas, as dores, as ansiedades, as frustrações, as angústias, os medos. Então, ter cuidado, consciência com o que se fala, muitas vezes é o primordial. Não é, acho que não chega a ser uma responsabilidade social, mas sim muito mais afetiva. Não é porque aquela pessoa não é sua amiga, não é próxima de você, você não precisa saber da vida dela, mas ter o cuidado na sua fala para que esse gatilho não seja disparado. Eu acredito muito nisso, por isso que o principal motivo, né, de eu estar aqui, e já comentei no início, que é o falar para curar. Né? A gente precisa falar, mas com empatia, com responsabilidade e com sabedoria. Então, é o que eu acredito. O que eu acredito também muitas vezes não é o que você acredita e tá tudo bem, a gente segue assim, mas como eu falei, tô aqui para passar as minhas experiências, né? Deixa eu ver aqui. Não, é um pedido para participar. Eu, Gabi, né, tenho feito, né, a minha psicoterapia sequencial a cada 6 meses, mas eu paro um tempinho porque eu, Gabi, acredito que eu preciso andar um pouco sozinha. Eu, Gabi, acredito que usar o tempo todo para mim vai se tornar muleta. Então, faço por um período e um pouquinho eu quero andar sozinha, mas ela tá sempre ali me dando auxílio, apoio para qualquer momento eu posso recorrer a ela. Ela tá comigo há 5 anos, então ela já sabe o meu modo de pensar, funcionar e agir. Sempre, né, mandando uma mensagem, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, mas eu tenho medo de que isso vire uma muleta. Eu tenho medo de que eu não consiga andar sozinha, que eu precise recorrer a isso sempre. Eu quero ver como eu penso, eu quero ver como a Gabi funciona sozinha. Mas isso é comigo. Isso sou eu, Gabi, falando. E com a mesma psicóloga há 5 anos. Então, cada pessoa age de uma forma, cada pessoa tem um jeito de sentir a sua ansiedade, tem um jeito de ter os seus gatilhos disparados, né? Então, eu acredito que essa autodescoberta, esse autoconhecimento vai ser individual e é por isso que é tão importante essa autoanálise. Eu queria muito saber de vocês
daqui que estão assistindo, se alguém aqui faz psicoterapia, se alguém aqui consegue se autoanalisar nesses gatilhos, essa ansiedade disparada por algum gatilho. Queria saber de vocês também a experiência com isso, para a gente ter essa troca aqui, essa conversa sobre isso, porque eu acho que é extremamente interessante a gente conversar e debater sobre também. Então, se alguém quiser escrever aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso, trocar experiências também, vai ser bem legal a gente poder ter essa troca, essa interação, que eu não fico falando sozinha como se fosse um monólogo aqui. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre algum gatilho disparado, sobre alguma troca na psicoterapia, que se autodescobriu, conseguiu analisar sozinho um gatilho? Alguém? Outra coisa também que eu consegui ver há pouco tempo que eu falo, coisa de recente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, essa pandemia, né, que trouxe a gente muito mais para dentro, muitas pessoas conseguiram se analisar mais, né, ficando mais em casa, se analisando muito mais por causa disso, porque às vezes a vida era muito frenética, né? Saindo sempre, não conseguindo parar, e a pandemia veio com esse lockdown total. E aí, com isso, as pessoas conseguiram se olhar muito mais, nem sempre com uma terapia, mas sim conseguindo parar para se olhar. Em casa, sozinho, trancado com marido, filho, enfim. Opa, peraí, o que está acontecendo comigo? A minha companhia só é estranha. O que eu faço sozinha? Eu gosto realmente de mim? Eu não gosto? O que está acontecendo comigo? Né? Então, comigo foi muito estranho eu me ver sozinha, mas foi o período que eu mais me descobri, que eu vi que era uma delícia ficar sozinha, era uma delícia acordar aos finais de semana, fazer o meu café, sentar no sol e ficar aquele tempo sozinha, meditando. E isso foi o período que eu mais me descobri. Eu não sei vocês, mas esse período pandêmico, eu acredito que muitas pessoas que eu conversei tiveram essa mesma visão, que conseguiram olhar mais para dentro, conseguiram se ver melhor, né, nesse período pandêmico real. Então, mesmo sem terapia, muitas pessoas que eu conheço que não fazem terapia. Então, assim, essa autodescoberta, esse autoconhecimento nem sempre se vem também com a terapia. Você não precisa ir atrás de uma psicóloga achando que, olha, eu vou atrás só porque eu tenho um trauma para cuidar ou porque eu tenho uma ansiedade aqui exagerada. Não, você vai atrás porque você quer ter uma outra visão das coisas também, alguém para conversar, para você debater ideias e tudo mais. Mas assim, você ter essa autoanálise sozinho é extremamente interessante. O Cauê está compartilhando com a gente. Aliás, Cauê está assistindo a gente direto do Japão. Até vindo na minha direção, até incomodar outras pessoas por conta da minha presença, me gera ansiedade, minha cabeça fica toda vazia de pensamentos, eu não conseguia falar bem direito, terapia me ajudou bastante. Eu lembro de você falar que começou a fazer terapia real, e eu imagino o quanto te ajudou nessa fase que você passou, eu imagino real, a gente já conversou bastante sobre isso. Você do outro lado do mundo, o Cauê saiu do Brasil, foi para a Alemanha, então foi uma mudança assim bem drástica, né? Você sair de um país e ir para o outro, eu imagino o quanto isso realmente tenha te ajudado, você ter uma outra visão também das coisas sobre isso, né? Você tá ali sozinho, mas você poder se aproximar de outras pessoas não é fácil. Você tem uma ansiedade ali gerada. Você não consegue simplesmente sair conversando com uma pessoa num outro país. Como que você faz isso? Gera uma fobia social muito grande. E a terapia ajuda muito nisso. Muitas vezes, nesses casos, quando eu falo dos três, né, que precisa de você, da terapia e da medicação, eu falo em casos de transtorno de ansiedade, e isso quem vai poder diagnosticar, quem vai poder falar melhor é um médico, que não é o meu caso, que eu não sou uma profissional da saúde. Mas em casos de
Ansiedade, fobia social, no caso do Cauê, por exemplo, que ele está contando, é uma fobia que ele tinha de estar num outro país sozinho e que somente a terapia deu conta. Então, assim, você realmente se autoanalisar, opa, peraí, o que eu estou precisando no momento? Ele olhou para si e viu que a terapia era o que ele precisava e super deu conta do que ele precisava naquele momento. Então, é realmente se autoanalisar. E todo mundo consegue fazer essa autoanálise. É muito dolorido, como eu falei, você parar e olhar para dentro de si. Dói muito, só que dói muito mais você não olhar e viver uma vida em rotina automática por anos do que você parar, olhar para dentro, doer naquele momento e você começar a se consertar, você começar a se conectar com você mesmo e você começar a arrumar essa bagunça que está dentro de você. Dói naquele momento, porque você vai consertar aquele espacinho, você conserta aquele outro espacinho e naquele momento dói, mas menos do que essa bagunça que fica por anos que você está vivendo em rotina automática. Então, esses gatilhos que você consegue identificar vai ser muito serão menores, né? Porque você já consegue identificá-los ao longo aí da sua vida. Hoje eu sei que determinados lugares não são para mim, porque eu sei que determinados lugares vão me gerar gatilhos. Eu sei que determinadas pessoas vão me gerar gatilhos, porque eu já consigo identificar determinadas falas, evito discussões, porque eu sei que algumas discussões vão me gerar gatilhos, e esses gatilhos não vão me gerar somente ansiedade, vai me gerar frustração que talvez me deixe numa crise depressiva por conta de todo o meu histórico, de me conhecer e tudo mais. Então, em mim só não dispara a ansiedade, dispara todo o meu histórico emocional, que para mim é péssimo, porque vai me deixar mal. O meu corpo ele somatiza. E geralmente somatiza o meu emocional de me deixar com gripe. Só esse ano eu acho que eu tive gripe umas 7 vezes, pelo menos. E eu não sou de ter gripe. E quando vem a gripe, de me derrubar forte. Então, isso tudo é o meu corpo somatizando por causa de um gatilho emocional que trouxe ansiedade. E então, assim, enxergar, evitar, identificar é sempre o melhor. É o melhor a fazer. Eu vou tentar, eu estava me programando sempre para me ater em 40 minutos, a gente não passar disso, eu já estou batendo aqui 40 minutos. Eu espero vocês na próxima live. Eu vou trazer uma pessoa extremamente incrível aqui, que passou também por muitas coisas e que tem uma expansão de mente sensacional. Ela vai falar comigo sobre a empatia, dificuldades e conscientização. A gente vai falar sobre saúde mental principalmente, mas sobre a questão de se expor também. Então eu espero vocês para compartilhar comigo, para a gente debater sobre isso. É a Aline Inácio que vai estar comigo na próxima segunda-feira de outubro, às 20 horas. Segunda-feira de outubro, às 20 horas. E nós vamos conversar muito sobre essa questão, então, das dificuldades que a gente passa, sobre as pessoas também, né, que faz a gente ter essa dificuldade, a psicofobia que gera muito em torno disso, que não é pouca mesmo. A gente tem muita psicofobia em volta de amigos, família, trabalho. Então, a gente vai debater muito sobre isso. Espero vocês para compartilhar esse assunto. Uma boa noite, gente. Muito obrigada mesmo por estar comigo hoje. Eu estou muito feliz por ter começado novamente esse projeto. Não vamos esquecer de compartilhar, principalmente a próxima live, que vai ser então daqui a um mês. Porque não esquecendo que não é só porque você não passa que outra pessoa do seu feed possa precisar disso, né? Dessa informação. Lembrando que a terceira live vai ser então sobre bipolaridade, transtorno bipolar, e a quarta live desse ano, que será em dezembro, 12 de dezembro, a gente vai falar sobre TDAH. A terceira live então sobre bipolaridade vai ser com a psicóloga Maria José de Andrade e a última com o Dr. Rodrigo Borg, psiquiatra.
Então serão lives aí incríveis desse ano de 2022. Houve essa mudança aí na programação. Espero vocês pra gente compartilhar muita informação boa. A programação desse ano só eu soltei, a do ano que vem ainda vou soltar só para o final do ano, mas já adiantei para vocês aí as políticas públicas que eu já falei sobre as questões que a gente vai falar muito ainda no SUS. E eu conto com vocês então. Um beijo. Obrigada por estar aqui comigo. Minha mãe entrou tarde, depois eu vou acabar brigando com ela porque ela não me assistiu desde o começo. Até mais, gente. Uma boa semana. Tchau!